Nos últimos dias está rolando aí um post no Facebook que está sendo bem controverso por algumas pessoas, criticado por outras. Inclusive, eu compartilhei e recebi várias críticas, recebi vários xingamentos, então faz parte principalmente do povo. Pra que comparar mulher? Pra que comparar uma artista com a outra? Pipipi, popopô. E pra mim, todo mundo que tem esse tipo de fala é aquele meme do Bob Esponja que ele tá imitando uma galinha e foda-se, eu vou comparar, eu vou fazer batalha, vou dizer que um é melhor do que o outro e pronto. Porém, nem sempre eu tô certo, nem sempre o que eu acho é a realidade. Pra quem viu lá no Facebook, principalmente, sabe de quem que eu tô falando. E esse post era justamente comparando Melanie Martinez com Billie Eilish. E então me surgiu a ideia de por que não fazer uma batalha entre as duas e saber quem realmente é melhor em aspectos técnicos e vamos ver se realmente Billie Eilish é pior do que Melanie Martinez e se a Melanie realmente é melhor do que a Billie e tudo isso que a gente viu lá, beleza? Então vamos para essa batalha. Antes de mais nada, eu já quero deixar claro que todos os aspectos que eu pesquisei aqui, todas as categorias que eu botei aqui, eu procurei as opiniões mais técnicas possíveis. É claro que em algumas categorias que são mais de zoeira, que é principalmente a primeira categoria, não tem tantos aspectos técnicos, mas a grande maioria deles são com bastante embasamento e bastante opiniões de pessoas que realmente entendem do que eu vou falar. E, segundamente, independente de aspectos técnicos, a pessoa ser melhor ou pior, não quer dizer que ela é ruim. E isso vocês vão ver no final do vídeo com a minha opinião, beleza? E vamos pro primeiro round, que é visual. A gente tem visto aí nos últimos anos, nos red carpets da vida, que a Billie Eilish tem um visual bem questionável, digamos assim. Ela tende a usar aquelas roupas mais largas, justamente porque ela não gosta de ser sexualizada, pelo menos essa é a premissa que ela usa para poder usar esse tipo de roupa, que não evidenciem tanto as curvas do corpo dela, até porque ela tem um corpo bem bonito quando não se está com esse tipo de roupa, então ela não quer ser tão sexualizada. Porém, eu acredito, na minha opinião, que isso não é uma coisa que se deve usar para usar umas roupas tão feias quanto elas que ela usa, apesar de ela já ter usado algumas bem legais. Só que existem principalmente um look dela que ela usou uma roupa das Meninas Superpoderosas, que era um look largo e ficou super bacana, ficou super legal, diferente daquele look coronavírus que ela previu agora, esse vírus que estava tendo, e ficou totalmente feio. E também tem aquele que ela parecia uma daquelas pessoas que cuida de abelha, sabe? Então eu acho bem questionável e bem ruinzinho e bem feio todos os looks que ela usa. Em contrapartida, temos Melanie Martinez, que está sempre com aqueles looks lindos, pelo menos nos últimos anos, só que no início da carreira dela eram bem questionáveis também, eram bem fraquinhos, era coisa que tu compra em qualquer brechó. Só que ainda assim, essas coisas que tu compra em qualquer brechó eram melhores do que tudo isso que a Billie usa hoje em dia. A gente sabe que tudo isso que a Billie usa é coisas super caras, é coisas de grife, é coisas caras, mas nem tudo que é caro é bonito. Então, nesse quesito, principalmente nos últimos anos, agora na era da K-12, a Melanie Martinez acaba ganhando esse ponto porque o visual dela é muito mais bonito, pelo menos isso na minha opinião. Se tu tem uma opinião diferente, eu vou deixar uma votação aqui no card aqui em cima para vocês irem acompanhando e votando nos pontos de vocês. Segundo round é com um ponto muito importante e que ambas são bem fortes nesse quesito, dependendo do ponto de vista. E esse ponto é conceito nos seus trabalhos. Com a Billie, o maior conceito criado por ela, por último, foi esse último álbum lançado por ela, que a premissa total era de que ele retratasse os demônios da paralisia do sono. Ao menos foi isso que correu pela internet, mas quando foi lançado não foi exatamente isso que a fanbase conseguiu ver. Isso não ficou tão transparente nos trabalhos dela, a não ser no clipe de Bury a Friend, que se eu não me engano foi o primeiro dessa última era dela, que ali sim ficou bem retratado isso, mas nos demais não teve tanta transparência, pelo menos em passar esse conceito que foi criado por trás de tudo isso. Apesar de sim ter algumas críticas sociais toda em cima do trabalho, só que ter a crítica social não quer dizer que o conceito funcionou e que conseguiu transmitir as mensagens. Já a Melanie Martinez começou com todo um conceito desde a era Cry Baby, desde o primeiro álbum dela, e teve uma continuação agora em
K-12, em K12. E desde sempre ficou muito claro quais eram os princípios desse conceito, quem eram os personagens, qual mensagem eles queriam passar, quais as críticas sociais que eles queriam passar. E por mais que em alguns momentos, desde lá do início, fosse difícil de entender em alguns clipes o que realmente aquilo queria passar, qual era a crítica que queria passar, tu sabia que tinha alguma coisa ali, e não que era um clipe solto, um clipe sem nada por trás, iguais algumas coisas da Billie Eilish acaba fazendo, que é aqueles clipes mais simplistas dela e que não conseguem realmente passar a mensagem para quem não acompanha tudo dela. Então, na questão conceito, mais um ponto para Melanie Martinez. Agora aqui no terceiro ponto e terceiro round, vocais ao vivo. Ou seja, as apresentações ao vivo e aí o quesito de realmente se a voz delas são boas, se não são, o que pessoas da área acham disso. E aqui, especificamente, eu vou usar o canal do Márcio Guerra, que ele é um canal que fala muito sobre técnica vocal, e ele é da área, ele é profissional nisso, ele é professor de canto. Então eu ouvi vídeos que ele analisa a Billie Eilish e eu vi vídeos que ele analisa a Melanie Martinez. E eu vou deixar aqui rodando para vocês agora os momentos que ele fala sobre cada uma delas diferentemente. Cara, talvez as pessoas não tenham noção da profundidade que é a voz dessa menina. Vamos ver. Vai fazer, tenta imprimir numa música como essa interpretação. Vai fazer para ver como isso aqui cansa. A maneira que essa menina canta. Mas ela é um conjunto, tanto para a extroversão quanto para introversão. Tanto para você dançar junto, se alegrar, ficar feliz. E também para você se emocionar, para você chorar junto, para você refletir. Por isso que eu digo que o que ela faz é arte. E é uma arte tão profunda que transborda. Tem uma voz muito inconstante. Quando ela canta frases mais longas, porque essa música é toda picotada, né? Quando ela canta frases mais longas, dá pra ver que é muito instável. Afinação oscilando pra caramba, voz insegura, muitos desenhos aleatórios, né? Não é uma coisa bem desenhada, segura, canta de qualquer jeito, faz sabe assim, solta. Gente! Cara, me dá um negócio aqui. Eu fico assim. Ai, não, aí ela tá doente, não é possível. Então aqui, com esse pouco que a gente consegue ouvir dele, e isso foram os melhores momentos que eu peguei, mas ele sempre se repete todos esses pontos que ele citou aqui, com essas declarações dele, que é um profissional da área, não tenho que discordar, e ponto pra Billie Eilish, que tem uma das melhores vozes da atualidade, e isso não se dá pra negar, por mais que eu não goste tanto, mas vida que segue. Quarto round, e valendo o quarto ponto, videoclipes. Essa é uma das categorias mais difíceis, então eu vou estar considerando os últimos videoclipes das duas cantoras. E nesse eu pude avaliar bem isso porque eu estudo audiovisual, eu faço curso de videomaker, faço curso de edição, apesar de vocês não verem tanta edição aqui no canal, eu faço curso disso, então eu tenho bastante conhecimento técnico, apesar de não aplicar tanto eles. A Billie Eilish, ela tem clipes bem simplistas, como eu já mencionei aqui nesse vídeo mesmo, alguns até produzidos por ela mesmo, se eu não me engano já foram 2 que foram produzidos por ela, sem muita história, como eu já falei, porém com aspectos técnicos aí da filmagem, da fotografia, da qualidade da imagem, são perfeitos, não tem o que botar de defeito nos clipes que ela faz, nesses aspectos pelo menos. Então, na minha opinião, a única coisa que falta nos clipes dela é contar alguma coisa, é passar uma mensagem e passar uma emoção. Que, como eu falei, apesar de em alguns clipes serem bem simplistas, ainda consegue passar esse tipo de emoção e em aspectos técnicos eles são bem produzidos e dá pra ver
que são pessoas profissionais que estão trabalhando naquilo ali. Já a Melanie Martinez é um pouco o contrário de tudo isso que eu falei sobre a Billie Eilish. Ela também produziu os seus últimos trabalhos, esse último filme ali do K-12, que foram vários clipes compilados e formados em um filme, com algumas outras coisas inseridas aí no meio, mas com muita história, muito conceito, com um roteiro forte, com um roteiro que tu consegue sentir realmente tudo que aqueles personagens estão querendo passar pra ti, mas que em alguns aspectos técnicos que a Billie manda bem, aqui dá uma pecada e dá uma pecada bem grande na minha visão. Eles são sim bem produzidos, mas quando se fala de filme, quando não é um clipe que tu tá vendo, porque eu fui ver esse último trabalho dela querendo ver um filme, realmente um filme muito bem produzido. O que ela passou não é o suficiente. Quando tu vai assistir um filme, quando eu vou assistir um filme, eu quero muito mais do que o que me foi passado nesse trabalho do K-12. Mas, claro que é compreensível porque esse foi o primeiro trabalho dela e, como eu falei, é um trabalho enorme, porque não foi um clipe de 5 minutos e sim um filme de mais de 1 hora de duração. Então, realmente é compreensível que ele não entregue 100% do que era esperado. Então, aqui nessa categoria eu quero considerar empate, porque o que a Melanie tem, a Billie não tem, e o que a Billie tem, a Melanie não tem. Então, uma meio que complementa a outra em aspectos técnicos e conceito e tudo que deveria ser passado nessa área de videoclipes. Quinto ponto e quinto round, prêmios. Esse é um dos pontos mais importantes para se declarar o vencedor dessa guerra aqui, só que esse ainda não é o último ponto, mas é um ponto bem importante a se ganhar, porque prêmios é o que realmente vai indicar se tu tá se destacando no mercado ou não. A Billie Eilish varreu as premiações do ano passado para cá, levando tudo que ela concorreu. No último Grammy ela levou 5 premiações para casa, e 5 premiações grandes, importantes, e isso já diz muito sobre essa categoria. Além disso, além de ela ter levado 5 Grammys nessa última premiação, ela tem um total de 23 prêmios aí na carreira dela, e isso de prêmios que são considerados mais importantes. É claro que tem vários outros prêmios, só que de categorias que não são tão divulgadas na mídia, ou de revistas, ou de tudo mais que não tem tanta importância para a carreira de alguém aí do ramo da música. Já a Melanie, ela tem 2 Grammys, que por sinal são em categorias semelhantes à que a Billie também ganhou, um VMA e um American Music Awards. Gente, para tudo, cancela. Ao que eu pesquisei novamente, a Melanie não tem Grammy, então eu já nem sei mais quais são essas premiações que são verdadeiras e quais não dela. Porém, as da Billie estão certas, então continua o vídeo que o ponto vai ser da Billie de qualquer jeito. Mas ela não emplacou tantos prêmios assim quanto a Billie Eilish, então aqui, ponto pra menina abacate. Beliche, ponto seu. Sexto round e penúltimo round. Mas antes disso eu já peço que, se tu é novo aqui no canal, se inscreve aqui, deixa o teu like e não esquece de ir votando aqui na enquete que eu vou deixar aqui do lado. E claro, depois comentar aqui o que vocês acharam do resultado final, que já vai ser logo falado. Aqui nesse ponto a gente vai falar sobre o maior hit de cada cantora. E o maior hit, quando eu quero dizer, é o que tem maiores visualizações, maiores streamings. Então, da Billie Eilish vai estar sendo considerado a música Bad Guy e o clipe Bad Guy, porque logo a gente tem o clipe no YouTube. E da Melanie Martinez vai ser Dollhouse, que também é o que mais tem streaming e o que mais tem visualizações no YouTube dela. Bad Guy tem mais de 2 bilhões de reproduções no Spotify e no YouTube em conjunto. Ou seja, é aí 1/3 da humanidade já assistiu ou já ouviu o Bad Guy, então é um dos maiores hits. Ano passado não ouvia outra música no Brasil a não ser Bad Guy, então mais de 2 bilhões vai ser difícil de ser batido. Enquanto isso, Melanie Martinez tem, com Dollhouse, não chega a 500 mil de streamings em Spotify e YouTube simultaneamente. Então, disparadamente, Billie Eilish mais uma vez ganhou um ponto, porque foi um hit muito maior mesmo. E nesse ponto, pode ser que eu tenha pecado em algum número, pode ser que Dollhouse tenha chegado a 500 mil se juntar todos os streamings, mas ainda assim a gente sabe que Bad Guy foi muito maior e Billie Eilish já é muito mais conhecida do que a Melanie Martinez, justamente pelo trabalho de Bad Guy. Então, sem mimimi, gente. Bad Guy é o maior hit. Agora, por último, mas não menos importante no último round, uma cantora, uma estrela, uma artista de verdade não se faz só com prêmios, não se faz só com hits, não se faz só com conceito e com visual e com álbum e com tudo isso que eu já falei aqui. E sim, se faz com uma fanbase foda, se faz com uma fanbase grande, com uma fanbase dedicada
e com a interação que esse artista tem com a fanbase. E esse último quesito vai ser justamente isso, tamanho de fanbase e interação com essa fanbase. Então, aqui vai ser considerado a quantia de seguidores que cada uma tem no Instagram e no YouTube conjunto, ali os dois números juntos, e também como elas se dedicam para a fanbase e como elas se comportam realmente aí com os fãs, se respondem, se interagem, como é que funciona tudo isso. Começando com a Billie Eilish, no momento dessa gravação, ela tem mais de 60 milhões de seguidores no Instagram e mais de 28 milhões de inscritos no canal do YouTube dela, somando aí um total de 88 milhões de seguidores nas duas redes simultaneamente. Enquanto isso, Melanie Martinez tem 7 milhões e meio no Instagram e 10 milhões no YouTube, somando aí cerca de 18 milhões ao todo nas duas redes sociais. Isso é bem abaixo da Billie Eilish. Então, em números aqui, mais uma vez a Billie Eilish consegue bater a Melanie e depois, em questão de dedicação à fanbase e interação com a fanbase, as duas acabam empatando. Primeiramente porque ambas dão bastante importância e interagem bastante com a sua fanbase. Elas realmente acham que o fã é uma coisa importante para a carreira delas, diferente de alguns outros artistas. E isso, apesar de a Billie não ser tão ligada aí em redes sociais, como ela já falou em muitas entrevistas, mas ainda assim, ela sempre que ela fala da fanbase, ela demonstra que todos eles são muito importantes, que a fanbase dela, sem a fanbase dela, ela não teria chegado onde ela chegou hoje, e nos momentos que ela tem de interação é super fofa, é super atenciosa, então não tenho o que falar dela. Em contrapartida, a Melanie é bem ligada em rede social, tá sempre fazendo quiz em stories ali, fazendo aquela caixa de perguntas dos stories, tá sempre fazendo live, tá sempre realmente se importando com a fanbase, liberou o filme dela gratuitamente no YouTube, então ela realmente se preocupa com os fãs. Então, como as duas empatam bastante nesse quesito e pelo menos de importância da fanbase, o desempate fica nos números e mais uma vez o ponto vai para Billie Eilish. Então, meus amigos, como já deu para perceber aqui, infelizmente nesses quesitos todos, Billie Eilish acaba se saindo e acaba vencendo essa nossa primeira batalha musical desse canal, mas como eu falei, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que a Melanie seja pior do que a Billie, ou que a Billie seja melhor do que ela, ou que uma seja pior do que a outra. Nada a ver isso. No meu conceito, na minha visão, no meu gosto, Melanie Martinez é disparado melhor, porque no meu gosto musical, tudo que a Melanie representa se encaixa mais comigo. A voz dela, pra mim, é mais agradável. Só que isso não quer dizer nada. Outra pessoa pode gostar mais, outra pessoa pode gostar menos. Então isso daqui é só pra gente interagir, discutir um pouco mesmo, brigar aqui nos comentários, sentar o cacete em quem falar mal de Melanie, em quem falar mal de Billie, e quem vem aqui tretar, quem vem aqui me xingar, vai estar gastando energia à toa, porque eu vou deletar o teu comentário, ou vou te bloquear, ou qualquer coisa do tipo. Mas é claro que não esqueçam de se inscrever aqui no canal, responder a enquete que eu vou deixar aqui do lado, respondendo cada uma desses pontos que eu deixei, esquecendo os pontos técnicos e votando na sua preferida em cada ponto que eu citei. E claro, comentar aqui e me ajudar a chegar com esse vídeo para mais pessoas, beleza? Gente, uma última coisa antes de encerrar esse vídeo, deixem aqui nos comentários também uma dica para a próxima batalha musical, que eu quero fazer 21 Pilots versus alguém, então me deixem 21 Pilots versus quem que vocês querem aqui no próximo vídeo de batalha musical. Obrigado para quem assistiu até aqui, beijo do gordo, até a próxima e tchau!